Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Meu nome é Pastor Alexandre e fazendo essa meditação aqui diária. Eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, humildemente, que se Deus falar com você, te abençoar esta palavra, que você possa compartilhar com pelo menos 3 pessoas, um grupo de família, para que Deus possa também estar abençoando outras pessoas. Muito bem. Eu queria falar com vocês hoje sobre um tema muito atual: a guerra dos sexos. Isso mesmo, a guerra dos sexos. E para nós lermos aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27, que diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Muito bem, a palavra do Senhor aqui, ela é assertiva, ela é direta. A palavra de Deus nos diz que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Ou seja, criou Deus o ser humano, o homem e a mulher, a sua imagem. A imagem dele, o Senhor, nos criou. Sendo que Deus criou macho e fêmea, como diz a palavra. E Deus, quando ele cria o macho e ele cria a fêmea, Deus ele coloca atributos que pertencem ao homem. E Deus coloca atributos que pertencem à mulher para a mulher. Aí muita gente diz assim: pastor, mas isso é machismo. Não é machismo. Há coisas que são inerentes para os homens que a mulher, por mais que ela se esforce, que ela tente, ela não tem aquela aptidão natural. Como, por exemplo, levantar peso, né, carregar as coisas. Há coisas que são inerentes à mulher que o homem também não tem aquela aptidão natural. É claro que há mulheres que conseguem até carregar um peso, são mais fortes, mas é a minoria. Como há homens que têm até paciência com os filhos, sabe, aquele cuidado que a mãe tem, mas é a minoria. E nisso hoje, eu tenho visto, eu sei que você também tem assistido, uma coisa que é muito maléfico, muito ruim para a sociedade cristã. E o que é, pastor? É esse feminismo exacerbado. Eu não digo aquele movimento das mulheres querendo conquistar os seus direitos, conquistarem o seu espaço. Claro que não, né? Sem dúvida, a mulher tem esse direito, né? E a igreja e todos nós prezamos por esse direito. Mas o que nós falamos é aquele feminismo doentio que tenta menosprezar, desqualificar, desconstruir a imagem do homem. Parece que o homem é renegado ao segundo plano, ou que todo homem ele é machista, ou todo homem ele é misógino, todo homem, ele bate na mulher, todo homem maltrata a mulher. É assim que essas pessoas tentam configurar os homens. Sendo que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós olhamos para a prática, nós vamos entender que as mulheres têm o seu espaço, as mulheres são respeitadas pelos homens, que são cristãos, os verdadeiros cristãos, e o próprio Deus, ele também respeita, ele chama, ele capacita as mulheres para fazer as mesmas obras que os homens. Olha só que interessante. As mesmas obras que os homens. Sendo que quando você pega na prática, hoje, muitas mulheres, hoje pastoras, cantoras gospels, missionárias, elas são casadas. Elas têm o seu marido, elas têm os seus filhos. São mulheres comuns. Mas só que elas têm aquele respeito pela palavra de Deus que essas pessoas desses movimentos ditos sociais, ditos de minorias, não têm. E por que não tem, pastor? Porque, infelizmente, falta a elas o quê? O conhecimento da palavra de Deus. E ainda que você pegue uma ou outra que tenha conhecimento, mas que deturpa, que tira a importância, a devida importância da palavra de Deus para poder aplicar, pegar pela metade o que Deus fala e tentar aplicar ao seu bel prazer. A mulher, então, assim como o homem, ela precisa do homem e o homem precisa da mulher. O casamento, a união de um macho e de uma fêmea, é para eles se completarem. É para que eles possam, dentro do casamento, viver uma realidade de complementação. Lembra que eu falei? Deus criou o homem, quer dizer, o ser humano, à sua imagem e semelhança. E aí Deus pega o homem e a mulher e completa eles, fazendo uma única carne. Uma só pessoa. Quando Deus ele olha para você que é casado, Deus ele não vai olhar e não vai ver Maria e José. Deus ele não vai ver Raimundo,
sabe, e sebastiana. Não. Deus, ele vai ver uma única pessoa, uma só carne. É o que a Bíblia ensina. E nesse contexto que nós estamos falando aqui, da importância das mulheres na obra de Deus e do devido respeito que nós temos que ter por essas mulheres e o devido valor que nós devemos dar a elas, nós podemos enumerar hoje muitas mulheres que exercem liderança, às vezes ali junto com o marido. Eu cito aqui a Bispa Sônia Hernandes, Fernanda Bruma, sabe, Cassiane. Podemos citar no passado, né, Frida Wingren, que era a esposa de Gunnar Wingren, e tantas outras mulheres que sempre exerceram seu ministério junto com seus esposos, um apoiando o outro, ela apoiando ele apoiando ela, porque são uma só carne. Mas aí é o que eu falo para vocês, e o que me espanta, sabe, e me gera até um certo temor, essa gente que, sabe, eles querem desconstruir o que a Bíblia nos ensina. Eles querem desconstruir o que a Bíblia diz que é correto. Observe, criou Deus, macho e fêmea. Pronto. Foi o que Deus criou. Deus não criou a mulher para poder estar acima do homem. Deus não criou o homem para estar acima da mulher. Deus não criou a mulher para poder querer falar mais grosso do que o homem. Porque a Bíblia diz que quem fala é a Bíblia, não sou eu. Que o cabeça da casa é o homem. A mulher, ela é o quê? Adjuntora. Mas às vezes tem situações que a mulher, ela toma a frente da casa, porque o homem é um banana. Ele não toma a decisão, ele não toma a posição dele de homem. Ele deixa essa lacuna. Então também é importante que nós, homens, entendemos que nós temos que exercer o nosso papel de homem da casa, do macho da casa, né? Daquele que realmente tem um controle da família. E a mulher junto ali ajudando. Isso é família. Ah, pastor, mas hoje em dia... Meu amigo, eu não tenho nada a ver com hoje em dia, eu tenho a ver com a Bíblia. Eu sempre digo aqui, olha, cada um faz da sua vida o que quiser. Porque eu tenho um ditado, que eu acho que é certo, que diz assim, você pode até viver sem Deus. O problema vai ser você morrer sem Deus. Você pode viver a sua vida inteira negando a Bíblia. Isso é problema seu. A minha função só é dizer para você, ó, Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e prepara o homem para ir morar no céu. Essa é a minha função como pastor. Ah, pastor, não quero ouvir. Legal. Legal. Saiba, porém, que por tudo Deus te trará juízo. Então, meu amigo, minha amiga, para nós que conhecemos a verdade da palavra do Senhor, nós não podemos coadunar, aceitar em nossas vidas esses ensinamentos diabólicos de Satanás, nascido lá nos mármores do inferno, para destruir as famílias, destruir as vidas. Quantas mulheres estão destruídas por causa desse pseudo-feminismo? Quantas mulheres que poderiam ser bênção, poderiam ser vasos na mão de Deus, líderes em suas igrejas, mas estão sendo destruídas por ensinos satânicos. Muito bem, deixa eu orar por você, Pai amado, Pai querido, está aí para esse amigo, essa amiga, Senhor, abençoa, Senhor, nesse dia, Pai. Pai amado, Pai querido, também, Senhor, abençoa, Senhor Deus, cada família, Senhor, que me ouve, Pai. Com a bênção da prosperidade, Senhor, com a bênção da saúde, com a bênção, Senhor Deus, querido, da harmonia, Senhor Deus, neste lar. E eu te peço, Pai querido, Senhor, tira, Senhor, deste lar, Senhor, tira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo ensinamento contrário. Tudo aquilo, Senhor Deus querido, Pai, que vai de encontro à Tua palavra. E nos dê, ó Pai, a Tua santidade. Senhor, que eu te peço e te agradeço. No nome do Senhor Jesus. Muito bem, meu amigo, um forte abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor e até amanhã, querendo Deus.